5 segredos que ninguém viu no Salmo 91. Evangelho não é religião. O segredo escondido, Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas há um lugar onde nada disso te toca. Um esconderijo que não está nos templos nem nos rituais, mas numa comunhão invisível e viva com o Altíssimo. Esse é o território secreto do Salmo 91. Não um poema para recitar, mas um código de guerra espiritual que liberta, cobre, guarda e transforma. Muitos leem como amuleto, poucos acessam os segredos. E hoje o véu se rasga. Você vai entender por que essa promessa não protege religiosos, mas os íntimos. Porque a frase "Ele te cobrirá com suas penas" desmascara toda forma de religião institucional. Porque há autoridade real contra o leão e a serpente, e o que isso significa em meio aos ataques espirituais que você não vê, mas sente. Serão revelados 5 segredos que ninguém te contou. 2 deles mantidos ocultos até os minutos finais, para que você compreenda o que acontece quando a Bíblia deixa de ser aberta na estante e começa a habitar o coração. O Salmo 91 não é uma leitura comum, é um manifesto do céu contra o sistema. É o grito do Espírito para os filhos que já não aguentam a prisão da religião. E quem entender, não vai mais dormir com medo, mas descansar com fé. Porque aos seus anjos ele dará ordens, e quando isso acontecer, o mundo espiritual à sua volta nunca mais será o mesmo. Prepare-se. Há uma verdade enterrada há séculos debaixo de tradições e manipulações. Agora o esconderijo é revelado, e quem entrar não será atingido. Se você já sentiu que há algo errado com a forma como te ensinaram a crer, se já cansou de buscar proteção em rituais vazios, mas ainda anseia por algo real, está no lugar certo. O propósito aqui não é repetir o que o sistema religioso prega. É rasgar as vestes da mentira e revelar a verdade viva que liberta, a que vem do próprio Jesus Cristo, o Messias, e não das estruturas. O Salmo 91 não é uma mágica, é uma aliança. Não funciona por repetição, mas por revelação. O Altíssimo não guarda quem repete, mas quem habita. E o que será exposto agora vai transformar o modo como você enxerga o mundo espiritual, sua vida de oração e sua relação com Deus. Esse conteúdo é para quem quer ir além do medo, além da religião, e viver debaixo das asas do Todo-Poderoso. Continue. O primeiro segredo está à porta. O refúgio secreto. Há um lugar onde o barulho não entra, onde as vozes do medo, da culpa e da acusação se calam. Esse lugar não é físico, não tem endereço, não tem placa na porta. É o esconderijo do Altíssimo. E quem habita ali não apenas visita, não apenas clama em emergência, mas habita. Esse é o que vive, o que o Salmo 91 declara. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Salmo 91, 1, 2. Não há como acessar as promessas desse salmo se você apenas lê, decora ou recita. O segredo está no verbo habitar. Habitar é intimidade contínua, é permanência. Não é um refúgio para dias maus, mas morada para todos os dias. O primeiro segredo escondido no Salmo 91 é justamente esse. A aliança não protege o visitante, protege o habitante. Muitos querem a proteção de Deus, mas não querem viver com Deus. Muitos recitam esse salmo antes de dormir,
mas passam o dia ignorando a voz do Espírito Santo. Querem segurança contra o mal, mas não rompem com a religiosidade vazia. Esse esconderijo não é acessado com chave de ouro, é acessado com rendição. Como ler o Salmo 91 certo? Leia com o coração quebrantado, declare em voz alta, viva cada palavra com fé. O Salmo se ativa pela fé, não por ritual. Não é o som da sua voz que move o céu, é a condição do seu coração. Qual o Salmo 91 mais poderoso? O verso 1 revela: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa habitação é um rompimento com o sistema. É onde a presença substitui a performance e a comunhão substitui a repetição. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? É viver fora do barulho da religião e da opressão institucional. É viver num lugar onde o medo perde força, onde o inferno não tem mapa, onde o religioso não consegue entrar, porque esse lugar é reservado para quem tem relacionamento, não religião. É aqui que o sistema falha. Ele ensina a visita, o ritual, o amuleto, mas Deus chama para a habitação. Esse é o caminho estreito. E é por isso que tantos leem o Salmo 91 e continuam angustiados, porque nunca habitaram. Essa sombra não é ausência de luz, é cobertura espiritual. É um manto que protege não só o corpo, mas a alma. A pessoa que vive aí pode declarar: Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E isso muda tudo. Aqui nasce a separação entre o religioso e o filho. O religioso repete o que ouve. O filho declara o que vive. O religioso cita a palavra. O filho carrega a palavra dentro. Quem habita no esconderijo entende. Não é sobre estar na igreja, é sobre estar em Deus. Você está preparado para permanecer nesse lugar? Ou ainda trata a presença como um refúgio de fim de semana? O esconderijo é permanente, não eventual. Não é uma emoção, é um pacto. E o pacto é claro: quem habita será defendido. Quem vive nessa sombra nunca mais será governado pelo medo, porque o primeiro segredo já foi revelado. O Altíssimo não guarda visitas, Ele guarda filhos, quebra da religião. Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Salmo 91:2. Essa declaração não nasceu no púlpito, não surgiu da liturgia. É o clamor de alguém que abandonou os intermediários, alguém que entendeu que não precisa de homens para acessar Deus. O segundo verso do Salmo 91 é uma afronta ao sistema religioso. Tu és o meu Deus. Não é o Deus do pastor, do templo, do rito. É pessoal, é direto, é íntimo. Aqui está o segundo segredo. O poder do Salmo 91 só se ativa quando há confiança direta em Deus e não em estruturas humanas. Por isso, muitos religiosos, mesmo decorando esse salmo, vivem amedrontados, porque sua fé não está no Senhor, mas no sistema. Confiam em amuletos, em frases de efeito, em campanhas e objetos ungidos, mas não conhecem o defensor real. A verdadeira leitura do Salmo 91 começa com uma decisão: ou você confia em Deus, ou você confia nos homens. Não há meio termo. Como ler o Salmo 91 certo? Leia com reverência. Leia como quem conversa com o Pai. Leia como quem crê que as palavras são vida. Não transforme o texto em superstição. Não repita como encantamento. Deus não responde a fórmulas. Ele responde à fé. O que acontece se eu ler o Salmo 91? Se ler com fé, o medo recua. A alma respira. A mente se limpa. A presença de Deus se manifesta. Não é mágica, é aliança.
E a aliança não depende do ambiente, depende da entrega. Qual é o verdadeiro significado do Salmo 91? É um rompimento com a religião morta, um chamado à confiança absoluta em Deus, sem intermediários. Um convite a viver sob a sombra de quem te conhece por nome e não por aparência. Qual a melhor frase do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. V7. Isso não é estatística. É profecia sobre quem vive na confiança. A religião ensina que Deus é um conceito distante. O Salmo 91 ensina que ele é refúgio presente. A religião exige méritos. O Salmo declara: Tu és o meu Deus, eu confio em ti. É confiança pura, despida de performance. Quando devo rezar o Salmo 91? Quando o medo apertar, quando a ameaça chegar, quando a alma gritar, ou simplesmente sempre, mas nunca como ritual, sempre como verdade. O sistema religioso teme essa verdade, que alguém descubra que não precisa dele para ter Deus. Porque quem confia diretamente no Altíssimo se liberta das manipulações, das barganhas espirituais, da dependência de líderes que querem o controle da fé alheia. Por isso, o segundo segredo é tão poderoso. O Salmo 91 desmascara a religião. Ele revela que a verdadeira proteção está em quem rompe com os sistemas e se lança completamente em Deus. Não é o nome da sua igreja que te protege, é o nome do teu Deus. E quem ousa confiar só nele, verá o que nenhum religioso verá. Porque quem confia em Deus, vive guardado. Quem confia em homens, vive iludido. Perigos ocultos. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Salmo 91:3. O texto não fala de ameaças óbvias, fala do que está escondido, invisível, sutil, perigoso. O Salmo 91 revela que há armadilhas que não se veem com os olhos, mas que são fatais para a alma. O verso 3 é um alerta contra o que se esconde por trás das aparências. E muitos não percebem a religião manipuladora, o engano disfarçado de verdade, a culpa que paralisa, o medo que aprisiona. O que é o laço do passarinheiro? É um tipo de armadilha, silenciosa, quase imperceptível. Assim como o passarinheiro esconde o laço entre folhas, o sistema religioso esconde suas prisões entre versículos. Você não vê, mas quando pisa, já não consegue sair. O laço pode ser uma doutrina distorcida. Pode ser um líder que exige obediência cega. Pode ser a sensação de que você nunca é bom o suficiente para Deus. O terceiro verso é uma chave de libertação. Deus promete livrar você de todos esses laços, desde que você esteja habitando e não apenas frequentando. O segredo aqui não é a leitura do texto, é a exposição do coração. A libertação começa quando o Espírito Santo revela o engano. Qual o verdadeiro significado do Salmo 91? É um grito contra a prisão da alma, um clamor pela liberdade espiritual, uma convocação à aliança verdadeira, fora dos grilhões da culpa religiosa. Quando o Salmo fala de doenças mortais, não se limita ao físico. O texto atinge a dimensão da alma, doenças emocionais, espirituais, feridas que a religião agrava com legalismo e hipocrisia. Há pessoas morrendo por dentro de igrejas lotadas. Vivem no templo, mas longe do esconderijo do Altíssimo. Qual é o melhor horário para ler o Salmo 91? Quando sua alma grita, quando sua mente já não consegue calar o medo, quando sua fé está por um fio, mas o segredo não está na hora, está na fé.
O salmo não é um remédio automático, é um chamado à entrega total. Qual o Salmo 91 mais poderoso? O verso que liberta do medo, o verso que corta as correntes do engano. E o verso 3 faz isso com precisão. Quem habita em Deus não é enganado por religiosidade, porque a luz revela o laço. Qual a frase mais forte do Salmo 91? Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. V4. Porque revela o que a religião não oferece, um Deus que acolhe, não acusa, que abraça, não afasta, que cobre, não cobra. Qual é a oração do Salmo 91 para antes de dormir? Leia os versículos 1 a 6. Declare: estou guardado sob a sombra do Altíssimo. Que essa verdade seja a última coisa que sua mente ouve antes de dormir, e a primeira que seu espírito reconhece ao acordar. Quando devo rezar o Salmo 91? Quando a angústia bate, quando o ataque vem, quando a tentação cresce ou quando a rotina tenta sufocar a presença. Rezar esse salmo é declarar: eu sei em quem habito, e isso muda tudo. O verso 3 também revela o terceiro segredo, mas ele ainda não pode ser revelado. A atmosfera espiritual está sendo construída, o laço está sendo exposto, mas a chave da autoridade virá no momento certo. Por enquanto, guarde isso. O Salmo 91 é um mapa de libertação, mas só funciona para quem aceita que foi enganado. Só serve para quem admite que caiu no laço e decide romper. Se você sente que há uma prisão invisível na sua vida, não ignore. Declare agora: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu sou livre do laço do passarinheiro. Porque quem habita será liberto, cobertura invisível. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Salmo 91, 4. Pare. Imagine isso por um instante. O próprio Deus abrindo as asas e te cobrindo. Não é metáfora poética, é realidade espiritual. É proteção que o olho humano não vê, mas que o inferno reconhece à distância. É abrigo que não depende de paredes, pastor, templo ou título. É segurança que nenhuma religião institucional pode oferecer, a cobertura das asas do Todo-Poderoso. Essa imagem destrói toda tentativa humana de controle, porque quem está debaixo das asas de Deus já não está mais debaixo das regras dos homens. Não se submete mais à manipulação de sistemas, não teme mais o julgamento de líderes religiosos, porque entendeu que só há um que pode cobrir e proteger: o próprio Deus. Qual a frase mais forte do Salmo 91? Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Esse é o grito de quem não precisa mais de justificativa diante de homens. É a certeza de que a cobertura espiritual verdadeira não vem de cargos, denominações ou hierarquias. Vem do relacionamento. Qual o significado de estar debaixo das asas? Significa estar no lugar onde a religião não alcança, onde os rituais não entram, onde só a intimidade dá acesso. As asas não cobrem quem frequenta, elas cobrem quem pertence. É paternidade ativa, é amor que se estende como abrigo sobre quem crê de verdade. Você já sentiu medo dormindo? Acordou no meio da madrugada com uma opressão que não sabia explicar? Sentiu como se algo estivesse errado no invisível? Talvez você nunca entendeu o que era isso, mas agora vai entender. Qual é a oração do Salmo 91 para antes de dormir? Declare: debaixo das asas do Todo-Poderoso eu estou seguro. Porque enquanto os olhos se fecham, o mundo espiritual continua ativo.
E é nesse momento que a cobertura faz toda a diferença. Não é superstição, é posicionamento. Quem habita, dorme em paz. Qual o melhor horário para ler o Salmo 91? De manhã, ao acordar. À noite, antes de dormir. Mas, principalmente, quando o medo tenta governar. Porque o medo é a arma mais usada pelo inimigo para tirar você de debaixo das asas. Ele não pode tocar em quem está coberto. Então, tenta fazer você sair. E o que acontece quando se lê o Salmo 91 com fé? Algo muda por dentro. Há uma quebra no mundo espiritual. Você começa a perceber que não está sozinho, que tem cobertura, que tem escudo, que tem asas estendidas sobre você. Você pode ter aprendido sobre proteção através de objetos ungidos, correntes de oração, campanhas específicas ou frases repetidas em voz alta. Mas nenhuma dessas coisas substitui a verdade eterna. A fidelidade de Deus é o escudo. As asas dele são a proteção. E aqui entra um ponto crucial. Há muitos que frequentam igrejas, mas vivem expostos espiritualmente, porque nunca fizeram de Deus o seu abrigo, nunca confiaram por completo. Ainda correm para homens, ainda vivem com medo, ainda sentem que estão à mercê do mal. O texto é claro: a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Não é a sua fidelidade, não é o quanto você jejuou, orou ou fez votos. É a fidelidade dele. Ele é o protetor, ele é o defensor, ele é o abrigo. A religião quer que você dependa dela para se sentir seguro. Mas o Altíssimo diz: vem para debaixo das minhas asas. Porque quem vive coberto, vive em paz mesmo no meio da guerra. Você sente que precisa de abrigo espiritual? Sente que algo te persegue no invisível? A solução não está em frequentar mais, nem em fazer promessas desesperadas. Está em se abrigar, está em confiar, está em habitar. A fidelidade de Deus não falha, e debaixo dessas asas você estará seguro. Medo quebrado. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Salmo 91, 5, 6. Quantas vezes você já foi dominado por um medo que não conseguia explicar? A mente em guerra, o coração acelerado, a sensação de que algo invisível está prestes a acontecer. Existem medos que a psicologia não cura, que os remédios não apagam, que o sistema religioso só agrava. E o Salmo 91 revela: esses medos não são apenas emocionais, eles são espirituais. O texto fala da noite e do dia. Isso mostra que o ataque não tem hora, que a escuridão pode ser literal ou simbólica, que o mal pode se esconder num olhar, numa lembrança, num toque, numa palavra que se repete como maldição na alma, e que tudo isso pode ser quebrado, não com gritos, mas com habitação. A religião ensina: repita esse salmo 7 vezes e será protegido. O Espírito revela: confie e habite. É um confronto direto. A primeira busca fórmulas. A segunda exige entrega. Qual é o Salmo 91 mais poderoso? Versos 5 e 6 mostram a vitória sobre o medo, não como promessa externa, mas como resultado de quem vive em aliança. O medo some, não porque você repete um texto, mas porque sabe onde está, sabe quem te cobre. Quando devo rezar o Salmo 91? Quando sentir angústia. Quando for atacado por pesadelos, pânicos, pressões invisíveis. Mas ore com entendimento, porque o medo não responde a palavras decoradas. Ele foge de quem está debaixo da autoridade. Aqui está o momento que muitos esperavam.
A revelação do terceiro segredo do Salmo 91. A autoridade espiritual só se manifesta quando o medo é exposto e vencido na presença de Deus. Não se trata de coragem emocional, mas de ousadia espiritual. O medo perde sua força quando o coração está cheio da verdade. Qual o significado de adormecendo? É estar vulnerável, mas em paz. Confiar no cuidado invisível de Deus, a ponto de entregar o sono sem medo. O Salmo 91 não é um calmante, é um escudo. Um ambiente espiritual, onde até o descanso é santo. Qual a oração do Salmo 91 para antes de dormir? Leia os primeiros 6 versículos. Declare cada palavra como verdade. Não apenas para afastar pesadelos, mas para afirmar que você vive guardado. Declare que a peste não tocará sua casa, que os ataques não te encontrarão, que os males do meio-dia não terão poder sobre sua mente. Qual a frase mais forte do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa declaração quebra qualquer opressão que tente te paralisar, porque ela não é motivacional, é espiritual. E porque tantos continuam sentindo medo mesmo após orar? Porque não habitaram, porque buscaram um texto e não a presença. A autoridade só repousa sobre quem permanece. O medo reconhece essa autoridade e foge. Você foi ensinado a temer, a viver pisando em ovos espirituais, a crer que a qualquer momento algo ruim pode acontecer se você não seguir as regras da religião. Mas a verdade é, quem está em Cristo não vive mais com medo, vive com fé. E essa fé não é genérica. É fé na fidelidade de um Deus que cobre, livra, guarda e quebra cadeias, inclusive a do medo. Se há algo invisível tentando te amedrontar, pare agora e diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo, não terei medo, porque o terceiro segredo foi liberado, e agora o medo perdeu o poder. Guerra espiritual. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Salmo 91, 7. Esse é o momento onde a maioria recua, quando tudo ao redor desmorona, quando o caos engole as notícias, as redes sociais, os consultórios e os altares. Quando o medo vira norma, a morte se torna estatística e a fé de muitos desaba. É aqui que a guerra espiritual deixa de ser teoria e vira sobrevivência. Mas há uma promessa, uma condição, uma realidade paralela para quem habita. 1000 cairão, 10.000, mas você não será atingido. Isso não é isenção da batalha, é vitória no meio dela. Quem habita não é retirado da guerra, é protegido nela. E mais, é treinado dentro dela. Qual é o melhor versículo do Salmo 91? Verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso já aponta para o campo espiritual. Há caminhos onde olhos humanos não veem, mas onde anjos agem. Há batalhas silenciosas travadas a cada madrugada, em cada ataque mental, em cada opressão sem explicação. Qual o sentido de pisares o leão e a áspide? Aqui está uma das revelações mais profundas do Salmo 91. O leão representa o ataque violento, visível, avassalador. A áspide, a serpente venenosa, representa o ataque disfarçado, silencioso, traiçoeiro. Em outras palavras, Deus dá autoridade para vencer o que vem pela força e o que vem pela astúcia. Qual é o significado de vencer o leão e a áspide? É triunfar sobre as forças do mal, visíveis e invisíveis. É vencer o espírito de medo,
manipulação, religiosidade, acusação, engano e destruição. Não por força própria, mas porque está posicionado espiritualmente em Cristo. A religião não ensina isso, porque não lhe interessa que você descubra a autoridade que tem. Ela prefere que você dependa, que viva vulnerável, que tema o diabo e se submeta ao sistema. Mas o Salmo 91 grita o oposto. Quem habita, pisa. Quem confia, vence. Quem crê, sobrevive ao que mata milhares. Qual é o verdadeiro significado de 1000 cairão ao teu lado? É uma imagem real. É uma afirmação de que a destruição virá, que as crises baterão, que haverá perdas. Mas mesmo cercado de tragédia, quem está no esconderijo permanece firme. E por que não seremos atingidos? Porque há uma marca sobre quem habita, uma blindagem espiritual que nenhum sistema pode oferecer, nenhuma igreja, nenhum líder, nenhum ritual. É a marca da presença, a cobertura que se aciona pelo relacionamento. Qual o efeito de ler o Salmo 91 com fé? O espírito se ergue, a mente clareia, o medo perde força, as trevas recuam. Há uma liberação de autoridade silenciosa, mas notável. Você pode não ver nada acontecendo, mas tudo muda no invisível. Esse trecho revela a essência da guerra espiritual. Não é sobre lutar com força humana, é sobre permanecer em quem já venceu. É sobre saber que você está onde o mal não toca. Se você sente que está no meio do fogo cruzado, que tudo desmorona à sua volta, que até a fé parece ruir, respire. Diga agora: eu não serei atingido, porque não é orgulho, é aliança. Não se vence o inferno com argumentos, vence-se com posição espiritual. E quem está posicionado, pisa o leão e a serpente. Justiça divina. Você olhará e verá como os maus são castigados. Salmo 91, 8. O versículo não deixa margem para interpretação simbólica. Ele afirma com clareza: haverá justiça. Não a justiça manipulada dos homens, não o julgamento seletivo das religiões, mas o juízo reto de Deus. E aqui está uma das revelações mais ignoradas do Salmo 91. Deus não apenas protege os seus, ele também expõe os que operam o mal. A religião institucional, em sua hipocrisia, finge que a justiça é para depois da morte, que os perversos prosperam agora e que a verdade sempre é sacrificada no altar do poder. Mas o texto diz o oposto. Quem habita verá com os próprios olhos a queda dos que agem com maldade. Esse é o clímax de uma guerra espiritual invisível. Você está no esconderijo. Você foi atacado, pressionado, oprimido, mas você permaneceu. E agora vê, não por prazer ou vingança, mas porque essa visão é prova de que o Deus do Salmo 91 é também o Deus que julga com justiça. Qual é a visão que esse versículo promete? A percepção espiritual de que o mal não vence, que o sistema corrupto, que os líderes manipuladores, que os opressores da fé não permanecerão impunes. Você verá, você entenderá, você será testemunha de que Deus honra quem o honra. Qual o verdadeiro significado do Salmo 91? Não é apenas consolo, é confronto. Não é uma promessa de conforto religioso, é uma promessa de vitória contra estruturas que oprimem, contra vozes que distorcem a verdade, contra toda a aparência de piedade sem poder. Qual o melhor momento para orar o Salmo 91? Quando o injusto parecer estar vencendo. Quando tudo ao redor parecer favorecer quem engana, manipula e destrói em nome de Deus. Porque o Altíssimo não é omisso, ele vê, e quem habita nele verá também. A igreja institucionalizada ensina que justiça é apenas no juízo final.
Mas o Salmo 91 afirma que o juízo começa agora. E começa com quem habita. Porque quem habita vê, e quem vê entende. E quem entende não se corrompe. E o que significa ver o castigo dos ímpios? É testemunhar a queda do orgulho. É assistir à ruína dos que tentaram se exaltar acima da verdade. É ver que nenhuma estrutura construída fora da rocha permanece em pé. Deus não permitirá que o mal prospere eternamente. E aqui está um detalhe ignorado. O esconderijo não é lugar de fuga, é posição para enxergar. Quem está em Deus, vê. Vê o engano sendo desmascarado. Vê a justiça se manifestando. Vê o juízo caindo sobre os que riram da verdade. E esse ver não é humano, é espiritual. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas desanimam ao ver o ímpio prosperando. Muitos abandonam a fé ao perceberem que os manipuladores seguem no controle. Mas o Salmo 91 garante: o tempo da justiça chega, e quem está escondido no Altíssimo verá com os próprios olhos o que ninguém mais verá. Religião promete glória para depois da morte. Deus entrega discernimento já nesta vida, e a justiça dele não falha. Ele não esquece, ele não é cego, ele é o justo juiz. Você foi injustiçado, caluniado, esquecido. Permaneça, porque a justiça não virá da mão dos homens. Ela já está decretada na promessa, e quando vier, você estará de pé. Porque o esconderijo também é lugar de honra, de ver o mal cair e de ser levantado com autoridade. Proteção da casa. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Salmo 91, 9, 10. Há um tipo de proteção que vai além do corpo, vai além do indivíduo. É uma blindagem espiritual que alcança tudo ao redor: sua mente, sua alma e sua casa. Esse trecho do Salmo 91 rompe com a lógica natural e expõe algo que a religião não consegue controlar. Deus promete cobertura para o território onde habita a fé verdadeira. A promessa não é apenas para o indivíduo, é territorial. Não chegará perto da tua casa, nem desastre, nem violência, nem peste, nem caos. Isso não significa ausência de lutas, mas blindagem em meio às guerras. A casa de quem habita em Deus se torna um território espiritual selado. Qual o significado de a violência não chegará perto da sua casa? É uma declaração de autoridade sobre o ambiente. É a afirmação de que quem faz do Altíssimo o seu abrigo transforma o lugar onde mora num campo protegido espiritualmente. E aqui está algo poderoso. A sua casa pode ser um altar vivo ou um campo vulnerável. Como espiritualizar a proteção da casa? Orando com entendimento, declarando a palavra com fé, rompendo com alianças espirituais que abriram brechas, purificando o ambiente de tudo que conecta ao medo, à opressão, à idolatria religiosa. Qual é a oração do Salmo 91 para proteger o lar? Leia os versículos 9 e 10 em voz alta. Declare que o Senhor é seu protetor. Afirme que a violência não tem autorização espiritual para se aproximar da sua família. Não como um ritual, mas como quem assina um pacto de sangue com o Cordeiro. Aqui é onde o sistema religioso falha. Ele limita a presença de Deus ao espaço sagrado do templo. Mas o Salmo 91 afirma: quem habita, carrega a presença. E onde essa presença está, há proteção. Sua casa pode se tornar um território onde o mal não entra, onde a violência recua, onde a angústia não domina mais os cômodos.
mas porque ainda sinto ataques em casa mesmo orando. Porque a habitação exige constância. A autoridade espiritual não se manifesta com rituais esporádicos. Ela se estabelece onde há presença contínua, onde o ambiente é consagrado com verdade e não com religiosidade. Você já percebeu que existem casas onde você entra e sente paz? E outras onde sente peso, desconforto, perturbação? Isso não é psicológico, é espiritual. Cada ambiente carrega atmosferas, e a sua casa pode ser um campo de guerra ou um esconderijo sagrado. E se minha família não crer, ainda assim posso proteger o ambiente? Sim, porque a presença se manifesta onde alguém decide habitar. Você é o ponto de contato entre o céu e o seu lar. Quando o Altíssimo se torna o seu defensor, sua casa se torna campo guardado por anjos. Qual a promessa para quem faz de Deus seu protetor? Que nenhum desastre acontecerá, que a violência não entrará, que haverá paz em meio ao caos e que tudo isso será visível. Essa promessa é real e é para agora. Você tem autoridade para transformar sua casa num lugar onde o medo não entra mais, onde as brigas cessam, onde a enfermidade não reina, onde a presença de Deus se estabelece como fogo invisível que purifica, protege e restaura. Religião oferece óleo ungido. Deus oferece presença contínua. A escolha é sua. Declare: Senhor, Tu és meu protetor. O Altíssimo é meu defensor. Nenhum mal chegará à minha casa. E que essa casa seja, a partir de agora, um campo guardado pela fidelidade do Deus vivo. Ação dos anjos. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Salmo 91, 11, 12. O céu não está em silêncio. O invisível não está desocupado. Há movimentação constante no mundo espiritual, quando alguém decide habitar no esconderijo do Altíssimo. E essa movimentação tem nome: anjos. Não figuras decorativas, não mitos, seres reais, enviados pelo próprio Deus para agir com precisão cirúrgica em favor dos que o temem. Essa promessa não é simbólica, ela é literal. Aonde quer que você for, não importa se é no trabalho, na rua, em casa, no sono ou na guerra, quem habita carrega escolta espiritual. Deus envia anjos para proteger caminhos, para segurar, para impedir quedas, para bloquear o que os olhos humanos nem percebem. Qual é o melhor versículo do Salmo 91, verso 11? Porque revela o segredo da presença ativa. Enquanto você caminha, há anjos se movendo. Enquanto você ora, há anjos sendo enviados. Enquanto você dorme, há vigias celestiais posicionados ao seu redor. Qual é o significado de ser segurado pelas mãos dos anjos? É ter sustentação onde os outros caem. É andar por caminhos perigosos sem tropeçar. É não ser destruído por ataques que seriam fatais para quem está desprotegido. Os pés não tocam a pedra, não porque são mais fortes, mas porque há mãos invisíveis sustentando. Existe proteção angelical real? Sim. E não depende de campanhas, objetos consagrados ou frases mágicas. Depende de habitação. A cobertura angelical está diretamente ligada à presença do Altíssimo. Anjos não respondem à religião. Anjos respondem à autoridade de Deus manifestada em quem habita. Aqui está o momento aguardado, a revelação do quarto segredo do Salmo 91. O céu libera anjos apenas para quem está posicionado espiritualmente. O segredo não é clamar por anjos, é habitar em quem os comanda.
Essa é a verdade que a religião teme, porque ela ensina a pedir aos anjos, a cultuar imagens, a buscar intercessores. Mas o texto é claro: Deus manda, não é o pastor, não é o líder, não é a oração repetida, é o Altíssimo que comanda o exército celestial. Você já sentiu que escapou por pouco? Que algo te livrou? Que a tragédia estava armada, mas algo invisível interveio? Não foi coincidência. Foi cobertura angelical ativada pela habitação. E se eu não sentir nada, ainda assim estou protegido? Sim, porque proteção espiritual não depende de sensação, depende de posição. Quem habita está guardado, mesmo sem perceber, mesmo sem ver, porque fé é isso, certeza do invisível. A religião quer que você dependa do visível, mas o Espírito quer que você confie no invisível, porque a mão que segura você é real, mesmo que você não a veja. E há algo ainda mais poderoso: os anjos não só protegem, eles agem, eles confrontam forças malignas, eles bloqueiam ataques espirituais, eles impedem pactos feitos contra a sua vida, eles quebram laços no mundo espiritual. Você não está só, nunca esteve. A promessa está ativa e o céu já deu ordem. Declare com autoridade: aos seus anjos, Deus deu ordens a meu respeito. Eles me guardam, me protegem, me sustentam. E saiba, enquanto você caminha, há anjos agindo. Não porque você pediu, mas porque você habita. Autoridade espiritual. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Salmo 91, 13. Esse não é um versículo simbólico para pendurar na parede. É uma declaração de guerra, um decreto espiritual, uma afirmação de autoridade delegada. Deus não promete apenas proteção, Ele promete poder. Não apenas abrigo, Ele promete domínio. Você vai esmagar, não vai fugir, não vai se esconder, vai pisar. Aqui está uma das partes mais ignoradas e mais temidas do Salmo 91, porque ela exige posicionamento. Não basta pedir proteção, é preciso se levantar com autoridade. E isso a religião institucional teme. Porque um povo que entende que pode esmagar o mal com os pés não depende mais do sistema, não teme mais ameaças espirituais, não se curva mais diante do medo. O que significa pisar o leão e a áspide? Significa vencer dois tipos de ataque, os visíveis e os ocultos. O leão representa o ataque violento, direto, esmagador. A áspide, a serpente venenosa, simboliza o ataque sorrateiro, silencioso, disfarçado. O texto está dizendo: você tem autoridade sobre ambos, sobre o que te ataca com força e sobre o que tenta te destruir aos poucos, com veneno sutil. Esse versículo é para qualquer um? Não, é para quem habita, para quem está debaixo das asas. Para quem confia. A autoridade espiritual não está disponível para quem vive oscilando entre fé e medo, entre verdade e religiosidade. Está sobre quem tem aliança real. Religião treina pessoas para se protegerem. O Espírito treina filhos para dominarem. A diferença é brutal. Quem se protege corre do mal. Quem domina pisa nele. E aqui está o ponto decisivo. O Salmo 91 não termina em proteção. Ele culmina em autoridade. Você já percebeu quantas vezes o medo te fez calar? Quantas vezes você recuou diante de uma opressão espiritual? Quantas noites perdeu o sono sentindo que algo estava errado no invisível? Quantas vezes sentiu como se estivesse sendo sufocado por algo que não conseguia explicar? Esse versículo é para você. Você não vai mais apenas resistir.
você vai pisar, não com suas próprias forças, mas com autoridade espiritual vinda do alto. Qual o segredo para essa autoridade funcionar? Habitação, confiança, intimidade. Quando você está posicionado, o céu te respalda. Você pisa com segurança, você fala com ousadia, você ora com convicção, e o inferno reconhece isso. Esse trecho do Salmo 91 é uma transferência de poder, uma liberação de domínio, um envio para a batalha, não como vítima, mas como filho com poder para esmagar o que antes te paralisava. Como viver essa autoridade no dia a dia? Parando de aceitar passivamente o mal, repreendendo o medo em voz alta, declarando a palavra com fé, posicionando sua casa, sua mente, suas emoções na presença de Deus e, acima de tudo, parando de depender do sistema religioso como mediador da sua fé. Você não precisa de óleo, campanha, amuleto, sal, copo d'água, rosa ungida, chave simbólica ou envelope. Você precisa de posição espiritual. O Salmo 91 te autoriza a pisar. E isso muda tudo. Declare agora: eu piso o leão, eu piso a serpente, porque habito no esconderijo do Altíssimo e recebi autoridade do céu. E quando você declarar, o mundo espiritual vai saber. Você entendeu o que muitos escondem e não será mais dominado. A voz de Deus. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Salmo 91, 14, 15. Até aqui foi o salmista que falou, mas agora é Deus quem rompe o silêncio. A voz do Altíssimo entra no texto, não como um eco distante, mas como resposta direta. O que era promessa narrada agora se torna decreto divino. É o próprio Senhor declarando em primeira pessoa: eu salvarei, eu responderei, eu estarei. Essas palavras cortam qualquer dependência de mediações humanas. Deus não diz: eles me buscarão e eu enviarei um sacerdote. Ele diz: eu responderei. Direto, sem burocracia espiritual, sem filtro religioso. Essa é a voz do Pai, do Senhor dos Exércitos, do Deus vivo. E essa voz não treme, não falha, não silencia. Aqui está o momento da revelação do quarto segredo do Salmo 91. Deus não ignora quem ama. Ele responde quem tem aliança. O segredo não está em clamar mais alto, mas em amar mais fundo. Esse é o confronto final com o sistema religioso, porque o sistema treina pessoas para dependerem da intercessão dos outros, para viverem como órfãos espirituais, sempre precisando de alguém entre elas e Deus. Mas o Salmo 91 rasga essa mentira. Quem ama tem resposta direta, quem reconhece é guardado, quem clama é atendido. Qual é o verdadeiro significado de quando me chamarem, eu responderei? É a afirmação da intimidade, do relacionamento, é a quebra do silêncio. Deus responde, pode ser com paz, com direção, com livramento, com transformação, mas Ele responde. E quem habita, ouve. Porque muitos clamam e não sentem resposta, porque clamam sem relacionamento, porque procuram socorro sem entrega, porque querem proteção sem rendição. Mas o texto é claro, Deus responde aos que o amam, aos que o reconhecem como Senhor, não aos que apenas citam seu nome. Essa parte do Salmo revela o Deus que desce, que entra na aflição, que não fica no alto observando, mas que se manifesta no momento mais crítico.
Ele não envia substitutos. Ele mesmo vem. Ele mesmo livra. Ele mesmo honra. Qual a aplicação prática disso? Pare de esperar que os outros falem com Deus por você. Chegue, chame, declare, clame, ame, reconheça e espere, porque o céu não responde a religiosos, responde a filhos. E filhos têm acesso irrestrito ao coração do Pai. Você sente que clama há tempos e nada muda? Que ora e parece que o céu está fechado? A resposta está aqui. Há um lugar onde a resposta de Deus é inevitável, e esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Qual o impacto de viver essa verdade? O medo recua, a dúvida se cala, a esperança ressurge, porque quando você ouve a voz de Deus, tudo ao redor perde poder. O caos pode continuar, mas você estará de pé, porque o que sustenta você já não é visível, é eterno. Essa é a voz que corta o pânico, que rasga a manipulação, que destrói a mentira religiosa. É o próprio Deus dizendo: eu vou te salvar, eu vou te livrar, eu vou te exaltar. Não porque você é perfeito, mas porque você o ama, porque você o reconhece, porque você habita. Então pare agora, respire fundo e diga: Senhor, eu te amo, eu te reconheço e eu creio, tu me ouvirás. E saiba, Deus já ouviu. Vida longa e salvação. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Salmo 91, 16. O texto chega ao fim, mas a revelação atinge o ápice. Depois de prometer proteção, resposta, livramento, presença e autoridade, Deus encerra com duas promessas definitivas: vida longa e salvação eterna. Isso não é apenas sobre anos a mais no relógio. É sobre propósito que se cumpre, é sobre destino que se manifesta, é sobre eternidade assegurada. Aqui não há mais metáforas, não há mais símbolos, apenas realidade espiritual. A promessa é para quem habita, para quem ama, para quem confia, para quem rompeu com o sistema e decidiu andar debaixo das asas do Altíssimo. Qual é a maior promessa do Salmo 91? Essa, porque todas as anteriores apontam para ela. Toda proteção, todo livramento, toda resposta, toda autoridade culminam aqui. Vida com sentido e eternidade com Deus. Qual o verdadeiro significado de vida longa? É viver o tempo necessário para cumprir o propósito. Não é sobreviver, é viver com missão. É ter dias que contam, anos que transformam, é não ser arrancado pela violência, pela opressão espiritual, pela confusão mental, pelas setas ocultas que o inimigo lança. É viver com a cobertura ativa até que tudo o que Deus te chamou para fazer se cumpra. E a salvação não é institucional, não é por filiação religiosa, não é por cargos, é por fé. É por rendição, é por habitação. Deus promete mostrar que é o Salvador, não no púlpito, mas na vida. E aqui, como anunciado, é revelado o quinto segredo do Salmo 91. A maior promessa não está no livramento terreno, mas na eternidade com o Salvador. O Salmo não termina na terra, ele termina no céu. Isso confronta o coração de quem só busca Deus por proteção imediata, porque o verdadeiro filho busca pela eternidade. O verdadeiro habitante não quer apenas escapar da dor, quer viver com propósito, quer terminar bem, quer ser salvo. Qual versículo conecta essa promessa ao Evangelho? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a extensão do Salmo 91.
O Deus que protege é o Deus que salva. O esconderijo do Altíssimo é o caminho que leva até a cruz. E quem passa por ela encontra a vida verdadeira. Por que tantos vivem inseguros com relação à salvação? Porque dependem de obras, de sistemas, de regras. Mas a salvação é pela fé, e quem habita na sombra do Onipotente já vive debaixo da graça. Já vive como salvo, já vive coberto. Qual o impacto dessa promessa na prática? Paz, descanso, certeza. Você não vive mais por medo da morte. Você vive com foco na missão. E quando ela terminar, você saberá que o destino está garantido, porque o Altíssimo prometeu mostrar que Ele é o Salvador. E quando Ele promete, Ele cumpre. Você pode ter vivido anos com medo, inseguro, tentando merecer algo que já foi garantido. Mas agora o quinto segredo foi revelado, e com ele uma decisão precisa ser feita. Você vai continuar tentando se salvar pelos méritos, ou vai se entregar completamente ao esconderijo, à presença, à graça? Declare agora: eu recebo vida longa com propósito, e recebo a salvação do Senhor. Eu confio, eu habito, eu permaneço. E saiba, o último versículo do Salmo 91 não é um fim, é um início. Liberdade e verdade. 5 segredos foram revelados, e cada um deles não veio para entreter, mas para confrontar, para despertar, para libertar. O Salmo 91 não é um texto decorativo, é um manifesto espiritual contra a religião morta, contra o medo disfarçado de fé, contra a manipulação travestida de santidade. Agora você sabe, habitação é mais poderosa que repetição. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar para visitar quando tudo dá errado. É morada constante. O primeiro segredo mostrou que proteção só existe para quem permanece. Confiança em Deus quebra o controle do sistema. Quando você declara, tu és o meu Deus, o sistema religioso perde o domínio sobre sua alma. Esse foi o segundo segredo: romper com os intermediários e reconhecer a autoridade do Altíssimo. A autoridade nasce quando o medo é vencido pela presença. Você não foi chamado para fugir, mas para pisar. O terceiro segredo ativou a autoridade espiritual de quem habita. Medo não comanda mais sua mente. Os anjos agem não por rituais, mas por aliança. O quarto segredo revelou a verdade que muitos escondem. Anjos não respondem à religião, mas à habitação. Eles são enviados por Deus, não por homens. A maior promessa do Salmo 91 não é livramento, é salvação. O quinto e último segredo é eterno. Quem habita termina bem, termina vivo, termina salvo. E esse fim é só o começo de uma vida com propósito e paz. Se você chegou até aqui, não ignore esse chamado. A voz do Altíssimo falou com você, e agora é sua vez de responder. Compartilhe essa mensagem. Comente com fé. Ative o sino. Inscreva-se no canal. Não por engajamento, mas para que mais pessoas sejam arrancadas da mentira religiosa e encontrem o esconderijo verdadeiro. E se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu habito no esconderijo do Altíssimo. A religião não me prende mais. O sistema quer a lã, a gordura e o leite das ovelhas. Mas Jesus, o Messias, deu a vida por elas. O pastor verdadeiro não explora, ele entrega, ele salva. A escolha está feita. Você ouviu, agora habite. Porque quem habita, vive, e quem vive jamais será atingido.